Soberano Jesus, muito obrigado, Rei da Glória, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos guiar até aqui. Rei da Glória, louvamos o teu nome, porque sentimos a tua destra nos conduzindo desde que iniciamos este santo culto. Senhor da graça, neste momento, papá, o teu servo está parado no púlpito para ministrar a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, seja como aquela espada de 2 gumes que possa penetrar até a medula e destruir tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Rei da Glória, aqueles que vieram enfermos, que sejam curados com a tua palavra. Aqueles que vieram sem fé, que saiam daqui, Pai, transformados com a tua palavra. Queremos repreender toda a tendência da perturbação em nome de Jesus. Chikwembe chamatimba, wiwanga tirisa mutiruwena, anga chumayeli kusitolovela, a chumayeli ishichavu, lisha kumaritia wena, machusa tigura wena. Mwini wangu tsembekili, ranga makwele ta ukesi kutlakusa, shoshu na mashiko, nila kungahirike. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos pegar as nossas Bíblias. Na verdade, o dia de hoje não trago algo especial. É uma passagem bíblica que sempre cantamos. E no momento podemos dizer, é uma passagem bíblica que nós cantamos em todos os momentos. Mas o que eu devo exortar a igreja é que esta passagem bíblica, assim como o próprio tema, procura meditar com muita referência, para que conheça o conteúdo real desta passagem bíblica. Na verdade, dentro do que eu trago é que é algo que primeiro parte de uma vida conjugal. Aquilo que nós chamamos de plano da casa. Dentro de uma casa, numa vida conjugal, quando não existe aquilo que chamamos de plano, não há nada que seja cumprida. Quando existe um plano, dentro daquele plano, existe aquilo que nós chamamos de prioridade. Algo que será feito numa primeira fase. E esta fase, independentemente de existir alguma coisa, esta coisa como prioritária deve ser cumprida. Assim como é a vida do crente. Aí é somente. Eu trago a nossa pregação, vai se basear nos livros evangélicos. Que é no Evangelho de Mateus, onde teremos como o tema: o reino de Deus é prioridade. Amém, igreja? Amém. O reino de Deus é prioridade. Esta é que é a prioridade da vida do crente. Como bem sabemos, existem alguns de uma idade superior. Não vou poder até por a introdução enquanto ainda estão em pé. Vamos meditar a nossa palavra no Evangelho de Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Rangani mi tilavela mfumu wa yena ni kululama ka yena.
kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteriwa swona. Amém. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Podemos nos aposentar. Bom, eu dizia, Andikaya, trago o nosso tema, o reino de Deus, como a prioridade. kisa atikokumhaka mfumo Xikwembu Está baseada nas escrituras do Evangelho de Mateus. ngateka mtelo kwalani ka evangeli ya Este Mateus que nós falamos Mateus loyi vulavula é kaye o livro central. ibuku ra tsimatsima É o livro central. ibuku ra tsimatsima Unindo o Antigo Testamento reli patsaka testamento ya ao khale Novo Testamento. na testamento ya leyi Estamos a falar do passado, vulavulele que sunguzeke é registrado no Antigo Testamento, tsariweke ka testamento ya assim khale como o futuro, na vulavula ni leswi taka que é registrado no Novo Testamento. tsariweke ka testamento ya leyi Aqui estão condensados neste Evangelho. patsana ka evangeli leyi Amém. E no Mateus Mateus apresenta akomba em primeiro lugar ekusunguleni o Messias. mesiya É um livro imprescindível. ibuku ri ra lisima Quando swinene digo um livro imprescindível, é a Bíblia. loko hi ku bibele ibuku ra E lisima depois firitano introduz a pessoa de Jesus Cristo. ri sungule ku komba a munhu wa Yesu Kristo. Aí isso, amém. Mateus é a porta da entrada Mateus i nyangwa do Novo ra Testamento, ku nghena ka testamento que leyi por ela, porque por ela hikwalaho ka yona penetramos a fim de estudarmos, hi sungula a ku dyondza compreendermos hi twisisa maravilhosamente aquilo que chamamos os propósitos de Deus. a makungu ya Xikwembu. Então, é neste Evangelho Hi lana ka evangeli leyi onde ele fala do Messias. a vulavulaka ha mesiya. Este livro A buku leyi do Evangelho de Mateus, ra evangeli ya Mateus que traz ri tisaka contato entre o Antigo e o Novo a Testamento, ku hlanganisa ka testamento Foi ya khale na escrito leyintshwa. Ri tsariwile por um judeu hi muyuda para judeus. para vayuda. Amém. Foi escrito por um judeu Ri tsariwile hi muyuda para os judeus. para van'wana vayuda Amém. A fim de expor leswaku a ta o kombisa ensino sobre a dyondzo ya aquilo que é o nosso tema, leyi nga nhlokomhaka ya o hina reino de Deus, a mfumo wa que tiko nós pusemos como prioridade leswi na vetaka vida. tanisa dzima ka vutomi bya mukriste. Aí isso, amém. Então, este que era o objetivo, o Loko propósito a wu ri principal. nkongometo wa lisima Mas o próprio escritor, yena mutsari os teólogos, lava dyondzeke bibele ngopfu não sabem ao certo quando é que foi escrito. a va tivi hakhwatsi ri tsariwile rini. Aí isso, amém. Não sabe ao certo. A va tivi hakhwatsi ku ri Porque a própria linguagem hakusa dizem que provavelmente hikwalano ka por marito volta dos anos 60 swi nga depois de Cristo. koteka kove malembe ya 60 loko kriste a khalutile. Aí isso, amém. Então, isto é exatamente aquilo que é a base do Evangelho leyi de nga kona Mateus. a masungulo ya No evhangeli nosso tema, eka nhlokomhaka eu disse o reino de Deus. a mfumo wa Xikwembu O reino de Deus a mfumo wa é Xikwembu hi prioridade. swona swa dzimatsima. Por que eu trago o reino de Deus na vida do crente como a yi prioridade? tisa mfumo wa tilo ka vutomi bya mukreste tanile xa dzimatsima. O que isso chamamos de Swilo prioridade? leswi swi vitanaka ku swa dzimatsima Prioridade que eu me refiro leswi swa dzimatsima para o crente eka mukriste é colocar os valores ku veka a mavalori e os objetivos espirituais na mikongometo ya swimoya acima de todos os anseios henhla ka swilo hinkwaswo materiais. swa misava.
Este é que chamamos de prioridade. leswo hi swona leswi vitaka ku Colocar os valores a ku veka leswi e lisima os objetivos espirituais na kongometo ya moya acima de todas, ehenhla ka hinkwaswo tudo o que nós almejamos. swa leswi hi swi lavaka. A isso, amém? Nós, quando formos a meditarmos, Loko hi va hi na dyondza verdade, no versículo em que nós lemos, ka vhesi hi dyondzeke por pedir ao administrador a ni ta para que kombela voltasse de forma plautina, onde existe vírgula para. a dyondza katsongo no respeitar amavhiki. Diz assim a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai assim em primeiro lugar Buscar assim em primeiro lugar. A ku lava eku sunguleni Primeiro lugar, o reino de Deus. a ku sungula a mfumo wa tiko Que significa colocar Deus ku veka a Xikwembu é aquilo que nós chamamos como hi prioridade leswi swi vekaka tanihi dos swa valores espirituais. swilo swa ka Valores e objetivos swilo na espirituais. kongometo ya ka swimoya Colocar ku veka em primeiro lugar eku sunguleni o reino de a Deus. mfumo wa Xikwembu Aí isso, amém? Colocar em primeiro lugar o reino de ku Deus. veka ku sunguleni Que a mfumo wa significa Xikwembu colocar a ku Deus nga ku veka a Xikwembu e seus valores na como mavalori a principal na swilo swo sungula prioridade tanihileswi a na tshimatsima vida do crente. eka vutomi bya mukreste. Isto quer dizer o quê? Leswi kaya yini Quer dizer que dentro, na sua vida, endzeni ka vutomi ra wena nas suas decisões, eka madecision nas ya wena suas escolhas, eka ku hlawula ka wena precisa primeiro colocar em primeiro u lugar, fanele eku sunguleni u veka primeiro lugar, eka mbangu byo sungula a Deus a Xikwembu como a prioridade. tanihileswi a lisima Aquilo que chamamos de reino de Deus. leswi vitanaka ku mfumo wa tiko. Aí isso, amém? Então, este que deve ser o segredo da vida de um cristão. Leswi hi swona swi faneleke ku va a swihundla swa vutomi bya mukreste. E este, quando você coloca em primeiro a lugar, Xikwembu eku sunguleni deve ser acima swi fanele ku va de henhla todas ka swilo hinkwaswo as preocupações. leswi ku karhataka Deus em primeiro lugar. a Xikwembu ku sunguleni O reino de Deus acima de todas as a mfumo wa tilo preocupações. henhla ka ku karhateka hinkwako. Porque em algum momento Enkarhi wun'wana os crentes a vakriste se preocupam numa primeira fase va ti karhatele ku sunguleni as suas preocupações. hikwalaho ka leswi va Mas aqui karhataka. somos exortados. Mas laha tsundzuxiwa Porque que acima das suas preocupações, ku hlurisa leswi põe swi em lavaka primeiro lugar o reino ku de fanele Deus. ku veka mfumo wa Xikwembu ku sunguleni Aí isso, amém? Como prioridade. tanihileswi swa lisima E em algum momento, dentro das nossas necessidades, enkarhi wun'wani ka leswi swi lavaka existem também algumas necessidades materiais, ku na hi lava swilo swo nyama tão egoístas. swilo swa ku Mas essas coisas, kambe swilo a leswi palavra de Deus a rito ra Xikwembu diz que são coisas secundárias. ri swilo swa Em ku primeiro lugar tem que ser o reino de eku Deus. sunguleni ku fanele ku va mfumo wa tilo. Aí isso, amém? E o resto das coisas, A swilo swin'wana aliás, confiando, loko u tshemba quando você põe em primeiro lugar, loko u veka eku sunguleni confiando que Ele, no tshemba leswaku o nosso Deus, a Xikwembu xa hina proverá a swi ta va as swi outras nyika necessidades. a swilo swin'wana Isto é baseado na fé. leswo swi kona eku pfumeleni Aí isso, amém? A seguir, hi ku landzela buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. e a sua justiça. na ku lulama ka vona. Quando formos a meditar todo o versículo, Loko hi dyondza vhesi vamos perceber que são três hi prioridades ta vona leswaku swilo swinharhu swi que o vekaka escritor mencionou. a mutsari a Em primeiro lugar, a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ku lava mfumo eku a sunguleni sua justiça. na ku lulama ka vona E vê outras coisas ku na lá swilo swin'wana que não são de nosso interesse. leswaku a hi swa ku lava As outras a coisas swilo swin'wana são de critério de Deus. hikwalaho ka ku rhandza Mas ka Deus. essas duas coisas, Glória a o Jesus. reino de a Deus, mfumo wa tiko a sua a ku justiça, lulama ka wona
vutoho está na responsabilidade de crente. ri le ka ku vekisiwa hi mukriste. A isso, amém. Em algum momento devemos perceber o que Deus dá-nos como a responsabilidade Nkarhi wun'wana hi fanele ku vona ku swi leswi ka mi swi nyikaka tani ku swi xixima para podermos cumprir leswaku hi ta ganya ku swi endla segundo aquilo que Deus quer. em nós. mayelana leswi swi kwembu swi O reino de lavaka Deus, mfumo wa a Xikwembu, sua ku justiça. lulama ka vona. A isso, amém. Quando nós falamos Loko hi vulavula da justiça, hi ku lulama é viver ku hanya de acordo com os padrões divinos. mayelano ni minawu ya Xikwembu, De acordo com os padrões divinos. mayelano ni minawu ya Xikwembu, Do certo que visa o bem das pessoas. bya leswi kahle swi vonelaka a wu Isto tshamiseka ka é vanhu. de forma resumida. Leswo eka ku swi ka hi marito lamatsongo. Então, nós quando vivemos Loko hi hanya dentro da justiça de endzeni Deus, ka ku lulama ka Xikwembu, estamos a fazer aquilo hi endla que leswi agrada a Deus, tsakisaka Xikwembu, aquilo que agrada os mais próximos. leswi tsakisaka lava nga kusuhi. A isso, amém? A terceira coisa, A swa vunharhu, A terceira coisa, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. glória a Deus. Repita mais. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. swilo leswin'wana mi A uma ta parte- engeseriwa swona. Esta parte eu quero tentar trazer de uma outra maneira a igreja. Byi lava ku tisa ka kereke. É que em algum momento há versículos que quando nós interpretamos de forma distorcida, Ku ni mavhesi ya ku hi ma vekisa na ti nga tshamisekanga. já não vai de acordo com aquilo que o escritor quer nos dizer. A swa hayi mayelana leswi E mutsari todas essas a coisas, swilo leswi hinkwaswo o escritor ali menciona três coisas. Não diz e todas as coisas. a nga teni na swilo hinkwaswo. Há uma grande Ku diferença. na ku hambana. E todas as coisas Swilo e hinkwaswo todas essas coisas. na swilo É que hinkwaswo. essas coisas é que já foram A mencionadas. swilo leswi za swi hlayiwile. Aí isso, amém. Todas essas coisas que foram A swilo referenciadas hinkwaswo leswi swi hlayiweke. já foram Se mencionadas. swi hlayiwile. Aí isso, amém. Quando formos a meditar, Loko hi dyondza. a palavra de Deus no 31, pode meditar. 31 diz assim a palavra do Senhor: portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Glória a Deus. São as três I coisas, swilo leswi nharhu. coisas prioritárias Swilo swa que Deus põe como prioridade para poder satisfazer a vida do a crente. Xikwembu xi bekisaka tanihi nsima ku tsakisa vutomi bya mukriste. Não andeis Mi nga preocupados. fambeni eku karhatekeni. O que deve comer, A ku ta dya yini, o que deves vestir, o que deves u beber ta nwa yini, e o que deve vestir. na ku u ta dya yini. São essas três Swilo coisas swinharhu. que o escritor pôs como A prioridade. mutsali a swi vekeke tanihi swa le nsima. Aí isso, amém. As três A coisas swilo swinharhu estão ao critério de Deus. swi le mayelana na Xikwembu. Não vos preocupeis Mi nga o que karhatekeni. deve comer, Ku ta dya yini, o que deve na beber, ku ta o nwa que yini, deve vestir. na ku ta ambala yini. É o que o escritor disse Hi leswi aqui. mutsali a hlayaka. É o que a mensagem, a palavra de Deus Hi nos leswi referencia. rito ri hi byelaka. As três coisas como A swilo prioritárias. swinharhu tanihi swa le nsima. Quando não se preocupa Loko u nga ti karhati. do que deve comer, do que deve Ku beber ta dya yini, na ku ta nwa yini, e do que deve vestir, na ku ta ambala se yini. preocupar com o reino de Deus. Karhatekela mfumo wa tiko. Essas três coisas Leswinharhu vos será acrescentada. swi ta engeseriwa ka n'wina. Aí isso, amém. O que significa todas essas Swi coisas? ta yini swilo hinkwaswo leswi?
Quando diz que todas essas coisas vos serão dadas. loko a ku swilo hinkwaswo mi ta Esta é uma promessa divina. xitshembiso xa Xikwembu. Promessa de provisão. Xitshembiso xa Onde ku nyika Deus mali. Na promete Xikwembu xi tshembisaka suprir as necessidades a ku básicas nyika leswi swi lavaka daqueles que o priorizam. va kumekaka tani varisima. Aí essa mesmo. Deus A promete Xikwembu xa tshembisa suprir as necessidades a ku básicas nyika la u lavaka daqueles que o priorizam. ka lava va n'wi nyikaka alisima. Sabe? Em certo momento, Nkarhi wun'wana nós deixamos hi tshika de receber as maravilhas de Deus. a ku amukela a leswinene swa Xikwembu. Tudo que nós temos Hinkwaswo hi nga na é swona pela graça de Deus. hikwalaho ka tintswalo ta Xikwembu. Eu vou dando um exemplo. Ndzi ta nyika a exemplo. Eu sou comerciante. Ndzi muxavisi. Eu acordo de manhã, Ndzi pfuka ximisweni nas terças e sextas-feiras vou para Gugu. terça sexta ndzi ya Duru. Vou ao encontro Ndzi ya lava de um cliente que não coordenei com ele. a muxavi wa ku a ndzi bulanga na yena pata ndzi xavela. Mas vou lá e espero. Ndzi ya n'wi yimela koleniya. Que prioriza, que dá essas bênçãos que as pessoas poderem virem comprar. Loyi a nyikaka nkateko wa ku vanhu va ya xava hi mali. É Deus. Aí essa amém. Então é assim. Nós não podemos roubar o tempo de Deus. A hi fanele ku yiva nkarhi wa Xikwembu. Quando damos a prioridade Hi nyika lisima do reino de a Deus, mfumo wa tiko. o resto das A coisas, swilo swin'wana a passagem bíblica não diz que nós não podemos a trabalhar. rito ra Xikwembu a hi fanele Não. a hi so Dão prioridade ao reino de Deus. nyika mfumo wa Xikwembu. Porque em certo momento nós roubamos o tempo de Deus. Nkarhi wun'wana hi yiva na nkarhi wa Nós Xikwembu. roubamos os planos de Deus. Hi yiva na makungu ya Porque Xikwembu. Deus me deu um A emprego. ku se Xikwembu xi nyike ntirho. Porque eu devo ir atrás A do ku se pau. ndzi fanele ku endzhaku ka swilo. É preciso saber fazer o plano. U fanele ku tiva ku endla plan. O plano A plan dentro da sua vida religiosa. endzeni ka vutomi bya wena bya É que o vukhongeri. plano A é prioridade ao reino de Deus. Sungula i ku veka O lisima. resto das coisas A swilo swin'wana não é da sua expertise. a hi bya vutlhari bya O wena. resto das A swilo coisas swin'wana não é do seu domínio. a hi swa ku lava ka wena. Se Deus não prover, Loko Xikwembu xi nga swi eu posso sair vekisi daqui para a rua, ndzi ta famba giwusi. posso voltar sem vender Ndzi nada. vuya ndzi nga xavisanga nchumu. Mas se Deus, Kambe Xikwembu eu dou prioridade ndzi nyika lisima àquilo que é Xikwembu. o plano divino, Leswi ku nga ku rhandza ka Xikwembu. o resto das A swilo coisas, swin'wana Deus proverá. xi ta ndzi nyika. Aí essa amém. Eu quero exortar a igreja. Ndzi lava ku tsundzuxa kereke. Tudo o que nós fizemos, Hinkwaswo leswi swi endlaka. tudo o que nós planificamos, Hinkwaswo leswi swi bekaka quando é cumprida, loko swi endleka não é pelo nosso a esforço. hikwalaho ka ku tinyiketa ka O que nós devemos fazer fanele ku swi endla é procurar em primeiro lugar ku lava eku sunguleni o reino de Deus. a mfumo Que Deus leswaku a Xikwembu venha suprir as nossas a necessidades. ta vonelela laha ndzi lavaka ha kona. Aquilo que chamamos de necessidades básicas. Leswi swi vitanaka O que timasidari deve comer, deve vestir. na swa ku ambala. Então, essas coisas A swilo leswi Deus proverá. a Xikwembu xi Mas ta quando nyika. nós respeitamos, Loko hi quando nós damos prioridade ao nyika reino a de Deus, lisima a mfumo wa Xikwembu. é possível Swi nga o koteki irmão, durante o seu processo eku fambeni ka da wena conversão, na ku hundzuka era antes de perceber, a wu nga se swi twisisa era antes de avaliar a wu nga se o vona significado real a lisima daquilo que nós chamamos o reino de ya Deus. leswi swi vitanaka mfumo wa O reino de Deus é priorizar a mfumo wa Xikwembu ku ve u Tudo. nyika lisima a hinkwaswo aquilo leswi que é importante para com Deus. swi nga swa lisima ka Xikwembu. Aí isso, amém. Nós vamos encontrar Hi ta kuma que, em algum momento, eka nkarhi wun'wana nós, quando nós impedimos, loko hi yalisa aliás, criamos barreira hi va hi veka swisivelo no âmbito de priorizarmos o reino de Deus. lani ka ku veka lisima mfumo wa Xikwembu Priorizamos coisas hi carnais. nyika lisima swa nyama
Fizemos tanto esforço, Biletsa antizo. mas um esforço é vão. Mas o mahali. Porque alguma coisa tem a se falhar. Kuna siru singa hambuka. No princípio, É kusungule. você deu a conta Wena kupekisi. aquilo que agrada apenas a carne. Kisaka nyama. Mas a partir de hoje, Mas tukana na somos exortados atunzu que si. todo crente Isso como Cristo mwana deve mwana. dar prioridade Afanele kunyikanisa. ao reino de Deus. Afumu aswele. O resto das outras coisas, Simone. Deus proverá. Asuka msita mi. Aí isso, amém. Eu pedia para que cada um Ancha kombela kwa mwana mwana. faça o exame da consciência. Abe a ekeke. Será que Akunene. qual é a coisa que dou mais prioridade na minha vida espiritual? Nitaka nisima ka utomi nami. Qual é a coisa que dou mais prioridade? Shinlesh ndishimika ka. Será que são planos de Deus Makunga shwe. ou são planos O carnais? makunga nyama. Onde é que eu caí? Yukwini ziwe keke. Sei que caiu Kuwini. nos planos carnais. Eka makunga nyama. Pega Deus Kombela shwe. para que possa Leso ako. te trazer Siku de tiseya. novo aos planos divinos, Eka makungu ya. procurando o reino de Na Deus ulava fumu wa. em primeiro lugar. Kusungule. O resto deixa o critério de Deus. Então, esse exame da consciência deve estar ao critério de cada um. Deve estar ao critério de cada um membro da igreja. Para que esse exame seja de profundo. E pedindo perdão a Deus, para que Deus te mostre uma direção correta. A direção correta é procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Então isso é que vai fazer com que a igreja do Senhor seja uma igreja que viva, anda segundo as escrituras de Deus. Porque esta é que é a base. Outras coisas, não existe outra coisa que dar prioridade ao reino de Deus. Porque lá existem outros objetivos. Mas base fundamental é o reino de Deus. Aí, amém? Vou pedir à igreja para poder se pôr em pé. Obrigado. Akutangela shikwembu shayi. Akutangela Yesu wa matiba yetu. Wena unga shikwembu Baba. Wena unga mkura Yesu. Wena wa matiba yetu. Kama ikangela mchanga wena. Kama ikangela mchanga. Shikwembu shayi. Kama ina msele kwa wena chwa. Kama ina msele kwa wena mchanga. Obrigado, Jesus. Requesta matimba ya wena. Requesta atichalo ta wena. Hakusawahira wa matilo. Nyamuka Yehova utila utayikomba leshapo. Ifanele apulava kusungula. Amufumu wa matilo na kululama kawo. Shikwembu shaliranzo uijolo hinyikaka. Yehova wa matimba ushimoni ashilo shamisava hikwala kakulava kutsakisa utomi bya hina. Yehova wa matimba Xikwembu xanga inyima ikensa hakusa wayikomba ndlela wayidyondzisa wayipfusha baba loko yekele ikensa ritu ra wena ritu ra kuyaka ritu ra matimba ritu leri taka ri ta yi dyondzisa ritu leri taka ri ta yi pfusha urongweni. Yehova a ku rhandza ka wena hileswaku hinkwenu hi nga kona la hi va hina lava yeridelaka a mufumo wa matilo hikwalaho siya matimba siku rin'we na rin'wana wa hi dyondzisa. Pfumela Yehova a dyondzo ya wena yi va leyi tshamaka eka mun'we na mun'wana loyi a nga kona eka ndhawu leyi. Pfumela Yehova
akuvakereki ya wena yiyencha aritura wena ingaveva pitsena ilava papa leswaku akucinca kuvekoneka hina Yehova nyama ya hitsandzekisa hina hoche papa inga tsandzeka hakuna mfumo wa matilo kani leswo hosi ya matima hatitsiketa ka wena Yehova ngenelela eutomuni bya mungu na mun'wana leswaku Mesiya kuyidyondzisa hakuna mfumo wa matilo iliyencha papa lexitaka eka wena iye Jehova akuranza ka wena ngenelela transforma a sua igreja, use-nos, Senhor, ensine-nos sozinhos, papá, não podemos, a carne é fraca, papá, nos puxa para o pecado, nos puxa de modo a nos apartar daquilo que é a sua palavra, mas Senhor, eu peço-te no nome de Jesus, para que entre nas nossas vidas, transforme-nos, papá, transforma o nosso ser, papá, nós queremos viver para ti, porque para ti, papá, são todas as coisas, entre papá, na vida de cada um de nós, que haja transformação, nos nossos seres, que haja mudança, papá, itiris, ilawa noranza karko, ilawa kukuganzera, imoya na itiiso, ilawa kufambisiwa, iritura wena, papa pfumela, leswa kukuchincha kuvakona, siku rin'we na rin'wana, hatwa ritura wena, siku rin'we na rin'wana, hakutwa na vulavula, kambe akuchincha kukona, Yehova akongela Yesu, akongela, ilitura Yesu, chincha papa, atimilutahina, ijonzise, akuyencha kuranza kawena, ijonzise kuyencha ritura wena, ikarele papa, ikuva itontsena ritura wena, kambe kuchincha kungaikona, papa, hitita wa doutor da sua palavra, mas papá, não praticamos a sua palavra, papá, toque a cada um de nós, para que papá possamos praticar a sua palavra, porque o eneso, o tsakisiwa, inavayenchaka ritura wena, o tsaki, inavatima kansena, a ritura wena, Yehova chicha, amanyala yahina, inavakuyencha ritura wena, ijanzise, vakuyencha ritura wena, ushikwembu papa, watsembeka, itsikete nkwasho, timbilotaina, biekeketiaina, todos os nossos corpos, que sejam o seu templo, papá. Chikwembu shanga fuma kuruwe, itirisi na wanuranza kako, dogoshirita, kutayama keswa liturako, yamuke masiko, vitu enra usene Jesu Kristo. Amém. Amém.